Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É dezembro! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Boa tarde, amigo ouvinte. Programa Por Dentro da Sustentabilidade, temporada de dezembro, hoje ao vivo. Nosso tema é imprensa e causa animal. Hoje conosco, aqui à mesa, o senhor Roberto Monteiro Pinho, ele é o presidente da Associação Nacional de Imprensa. E também com a participação do doutor Reinaldo Veloso, doutor Vanderlei Rabelo. Nós teremos em seguida o acompanhamento do caso da arma tecnológica, programa de computador que atinge corpos humanos e animais. E nós já sabemos, a partir dos relatos das vítimas, que há animais recebendo choques através de um programa de computador. E também, ao encerrar o nosso programa, nós teremos elas, as cachorrinhas ambientalistas. É o nosso projeto educativo, turma da Lila e da Lili. Está no ar o programa Por Dentro da Sustentabilidade. Nós vamos começar o nosso programa deste sábado com a presença do senhor Roberto Monteiro, presidente da Associação Nacional de Imprensa, e nós vamos conversar sobre a ANE. Boa tarde, senhor Roberto. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos também que estão conectados com a gente aí. Vamos conversar um pouco sobre a ANE. O que é a ANE? O que faz? Como é que ela realiza as atividades? Vamos bater esse papo? A ANE foi criada tem pouco tempo, tem 3 anos. Mas a folha de serviços prestados é bem extensa. Nós temos alguns projetos. O último projeto que nós emplacamos neste ano, no início deste ano, chama-se a ANI nas ruas. E esse é um projeto comunitário, popular. Nós temos várias ações, inclusive mantemos uma escolinha comunitária de futebol ali na praia de Copacabana, que interessante. na Siqueira Campos, e estamos com 150 meninos, né? Tem algumas meninas que jogam ali no meio dos meninos, né? Sim. E nós temos aí realizados lá, participado de alguns campeonatos, torneios, tem treinos nas segundas, terças e quintas-feiras. E a gente tem feito um trabalho muito bonito na parte social. E na parte da instituição, nós temos atuado em defesa do profissional da comunicação, do jornalista, de maneira geral. Quando eu falo profissional da comunicação, não que eu esteja fazendo alguma exclusão do jornalismo de papel, tudo mais. É que houve uma evolução muito grande da comunicação no mundo, né? Sim. Então, hoje, uma pessoa, até às vezes, que não tem nem até nível superior, ou tenha concluído até o 1º grau, ele vai e consegue, através de um celular, de alguma coisa, ele faz essa conexão com uma facilidade tão grande. E num instante, questões de segundos, ele está conectado com milhares, às vezes milhões de pessoas. Então, a comunicação hoje ela se tornou um instrumento que, sabendo ser usado, como aconteceu na eleição do Trump nos Estados Unidos, na Rússia, com o Putin, e agora na França, e agora no Brasil com o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente eleito. Essa comunicação ela pode, inclusive, trazer grandes benefícios. E atuando, como vem atuando no seu caso, na causa animal, na questão da sustentabilidade também, eu acho que existe um novo horizonte. E o novo horizonte nós temos que saber explorar. Se souber explorar, eu acho que nós vamos conseguir resultados. Nós temos em mãos atualmente inúmeras ferramentas, e essas ferramentas já resultam em respostas concretas em todas as áreas, e principalmente nas áreas relativas ao meio ambiente, porque nós temos que ter uma verdadeira engenharia
para produzir conceitos, operações e resultados práticos para que nós não percamos o fio da meada das soluções para questões da sustentabilidade e também para a questão da vertente animal, que é o nosso tema de hoje. No site da ANE, nós temos um texto muito interessante que eu destaco aqui, da Associação Nacional de Imprensa, relativo à questão da cidadania. E uma das interfaces foi o que o senhor acabou de apresentar, que são os projetos sociais da ANE. E também eu gostaria de fazer ressaltar aqui uma referência a uma comissão especial que vocês trabalham também com a questão da violência aos comunicadores, aos jornalistas. Vamos conversar um pouco sobre isso? É um comitê? Sim, no Brasil nós temos hoje já cadastrado, né, através dos sistema todo de segurança, das delegacias e os processos e tudo que estão já conectados nesse universo da violência contra comunicadores, jornalistas e tudo mais. Nós temos chegamos já em 2018 a quase 400 casos e 78 casos de morte, né? Então a violência contra o homem da comunicação, ela aqui no Brasil, ela adquiriu dimensões nunca previstas, né? Já tivemos vários casos. O caso mais recente agora, lá no Oriente, está se discutindo a morte de um jornalista que adentrou lá uma embaixada e desapareceu, mas isso aí é um fato pontual que tomou essa dimensão toda devido a todo o status da situação. Mas eu falo assim na questão da violência contra o jornalismo para o pequeno jornalista, aquele micro-jornalista, um micro-comunicador que tem uma rádio no interior de uma cidade com 15 mil, 20 mil habitantes, que tem um jornal impresso numa cidade dessa, ou num bairro, que tem um site, tem um blog, tenha de uma forma ou de outra, um meio de comunicação onde ele tem que atuar. E acontece o seguinte: normalmente, na impetuosidade, naquele clamor, naquela quentura do assunto, né, para falar no popular, o comunicador, jornalista, ele denuncia. E aí, quando ele denuncia, ele mexe com coisas que são perigosas. E essas coisas perigosas se traduzem em violência, e a violência pode levar à perda da vida do comunicador, daquele que tentou levar para... Porque jornalismo é a voz da sociedade. É verdade. Se nós, jornalistas, comunicadores, os nossos colegas, nossos associados, que estão aí nos escutando e que a gente vem trabalhando nesse tema, não exercerem a sua liberdade de expressão, eu acho que aí a situação fica feia. Esse planeta tem que cair num vazio total, porque sem conexão com a sociedade, sem o livre-arbítrio, sem aquela questão do enlace da notícia com a sociedade, e feito por comunicadores que, às vezes, inclusive, são comunicadores que ganham, têm notoriedade, são conhecidos, que, às vezes, denunciam alguma coisa e aquilo tem repercussão. Mas não fiquem achando que somente os que têm prestígio, têm nome, têm mídia maciça, que conseguem convencer as pessoas de que aquilo é cruel, que aquilo está errado. É um fato concreto. E aí, o pequeno comunicador também. Porque quando você atinge uma pessoa, e se essa pessoa tiver uma família, são várias pessoas na família e vizinhos que vão saber da notícia. Com certeza. E com a internet agora, aperta um botão, né, e a coisa acontece. Então, nós temos aqui uma área de atuação em denúncias que, como eu havia dito no início da abertura do programa, é relativo a uma tortura realizada por programa de computador e que, evidentemente, devido ao inusitado do fato, faz com que muitas pessoas não compreendam, não tenham discernimento, sequer compreendam a fala de uma vítima. Então, nós temos que gerar mecanismo para levantar comprovação e provas para poder discernir o que está acontecendo. Enquanto não há isto, o que ocorre? Ocorre a sequência em contínuo
desse problema, atingindo seres humanos, animais, uma violência inenarrável, porque, neste caso, animais também estão sendo torturados. Nós temos o ser humano que já está entrando em contato com a mídia para fazer esta colocação. Mas e os animais? Quem fala por eles? Nós citamos agora aqui a questão da violência, a violência com os jornalistas, a violência com pessoas, cidadãos comuns, no sentido da área da informática. Isso é uma aberração, uma tecnologia de aberração. Como atingir o corpo humano? Esta senhora, por exemplo, ela tem o corpo aumentado a temperatura em até 10 graus. A senhora sua de colar roupa no corpo até o desmaio, feito por um computador e enviado online. Do nada, essa senhora está na rua, está em casa, está no seu local de trabalho, e ela recebe este envio. Isso aí tem que vir à tona, porque isso é um assassinato individual e coletivo. Aos poucos, é uma arma de guerra. Isso é uma arma de guerra que a mídia tem que trazer à tona e trazer a engenharia da comprovação dos fatos. No sentido dos animais, e na questão da violência, nós temos verdadeiros casos que também são uma aberração. Nós temos os grandes casos que chegaram à mídia, como, por exemplo, todos sabem, a questão de Osasco, e também sabemos da importância da imprensa nisso tudo. A imprensa, a denúncia, a mídia e os cidadãos, né, de boa conduta, eles se integram em prol da nossa sociedade em geral. Nós temos os vários profissionais que atuam nas suas áreas, não é? E atividades, e temos que ter um discernimento em relação aos tipos de violência, principalmente dos animais. Está na linha conosco um advogado, né, muito querido pela comunidade dos protetores de animais, um advogado que está sendo reconhecido pela sua característica de atuação, que é o Dr. Reinaldo Veloso, que está realizando, em específico, algumas ações. Já esteve recentemente em Brasília, ele vai conversar conosco. Boa tarde, doutor Reinaldo. Boa tarde a vocês, boa tarde, Margarete. Uma satisfação estar com vocês da Band aqui e agradecendo antecipadamente o papel da imprensa em sempre abrir um espaço para a luta pelos animais. Sem vocês, nós não chegamos à sociedade. E não chegando na sociedade, não mudamos a mentalidade. É isso aí. Reinaldo, vamos conversar por delicadeza sobre a sua atividade, as suas idas a Brasília, a especificidade aí da questão que a gente não pode deixar de falar, do caso de Osasco, não é? Mas nós já sabemos que tem alguns desdobramentos, já tem algumas interfaces. E também algumas questões que estão aí dentro desse contexto, como, por exemplo, uma questão horrenda. O animal, que é um ser senciente, ele é considerado uma coisa através das colocações jurídicas. Então, isso dificulta muito alguns trabalhos, encaminhamento de PL, desenvolvimento dos trabalhos jurídicos, por incrível que pareça, né? A gente tem que entender juridicamente o que significa isso. E também outras instâncias do grau de violência aos animais, porque não é possível que o ser humano continue com uma característica dessa, de uma verdadeira aberração comportamental do tipo de maus tratos realizados aos animais. Então, são animais que sofrem zoofilia sistemática. São animais que são colocados para sadismo, atos sádicos, que é o ser humano que tem uma patologia e que ele maltrata o animal por prazer. Nós também temos a falta de conduta humana, moral em relação aos animais. Os animais são chutados, apedrejados, são abandonados na rua, à sua própria sorte, sem água, sem nada, sem alimentação. São animais que não são atendidos. Não há atendimento gratuito adaptado à nossa realidade. Então, a realidade do sofrimento animal, nós estamos trazendo hoje aqui, que é o nosso tema e a nossa atuação também como ambientalista. E o doutor Reinaldo pode discorrer um pouco sobre isso, não é, doutor Reinaldo? Pois não, Margarete. O que acontece no Brasil hoje, e o que nós pretendemos fazer no próximo ano, é uma grande articulação a nível nacional. Eu pretendo articular todas as OABs do Brasil inteiro, as várias seccionais que têm comissão de defesa dos animais, como nós já fizemos isso uma vez em Brasília, né? E em ação conjunta com ativistas, protetores, resgatistas, artistas, atrizes, jornalistas e outros segmentos também da sociedade civil, com o objetivo único de agregar uma trincheira de lutas
para a gente lutar por aprovação de leis pelos animais e cobrar a ação pragmática do poder público em si. Quer dizer, nós temos como meta, a partir do ano que vem, como grandes lutas prioritárias nossa, por exemplo, o aumento da pena contra maus tratos, que eu tive em Brasília agora e foi uma bagunça que aconteceu lá. Nós queremos caracterizar o animal como ser senciente, como você muito bem colocou, tirá-lo do Código Civil, do artigo 82, que lá ele é semelhante a uma coisa, né? Então nós temos que mudar essa legislação, exigir a implementação de programas de políticas públicas que contemplem castração, educação, apoiar os abrigos. Nós temos que impedir a matança desses animais, que eles dizem que são animais invasores, porque existem técnicas de controle sem morte, preservação ambiental sem desmatamento, sem destruição de habitats, né, aplicação de princípios estabelecidos em retrocessos ambientais que não deixam você voltar atrás em conquistas já feitas, preservar a fauna silvestre, né, a inadmissibilidade total da aprovação da caça, isso é um absurdo, e fim da caça esportiva, denúncia se tiver alguma licença ambiental equivocada, sem estudo de impacto ambiental. O que a gente pretende ano que vem, com a imprensa, nós vamos precisar muito do apoio da imprensa, com os colegas da OAB do Brasil inteiro, os jornalistas, etc., e artistas e protetores, a nossa ideia é exatamente inundar o Brasil, inundar o judiciário de ações, seja na área criminal, seja na área civil. O que a gente tem, o nosso entendimento, é que nós temos que justicializar a luta pelos animais. É isso aí. Eu entendo que a sociedade brasileira está devagarinho amadurecendo com relação a esse respeito aos animais, né? Essa conscientização que vai chegando na sociedade brasileira, o animal doméstico, por exemplo, não é tido mais como animal doméstico, é animal de companhia, que é um filho. Então essa conscientização que a sociedade brasileira está começando a ter, ela vai ser vital para que a gente consiga negociar com o legislativo, com o executivo e sensibilizar o judiciário. É isso aí. Sensibilizar o judiciário. Então não há outra maneira a não ser uma organização dentro da legislação vigente, com toda a sociedade, todos os segmentos da sociedade brasileira, de ter essa grande articulação que a gente quer fazer em 2019 e exigir, sim, do Poder Judiciário, exigir, sim, do Executivo e exigir, sim, do Legislativo, coisas decentes pelos animais. Quem paga o salário dessa turma é o povo brasileiro. Somos nós. É isso aí. Não tem Deus, nem tem dono da verdade. É verdade. Então, Doutor Reinaldo. Diga. Não, por gentileza, é só para aqui reiterar, aproveitando a oportunidade de o senhor estar aqui conosco, que Sim. todas as nossas ferramentas, nossos 2 sites, que são web TVs e rádio, não é? Que é o www.programa-por-dentro-da-sustentabilidade.com, e o nosso trabalho educativo, que é o Turma da Lili e da Lili, não é? Estão à sua inteira disposição. Nós temos um número de visualização significativo e nós colocamos assim as ferramentas, quando estávamos aqui conversando sobre isso, sobre as estratégias atuais, né, da tecnologia. E isso facilita muito o nosso trabalho. Nós verdade. atingimos um número altíssimo de trabalho na área de consciência animal e preservação ambiental, conservação, e a área toda educativa, eu sou educadora, através de ferramentas que nós já dominamos e estamos colocando aí para que sejam usadas e que atinjam, não é? Nós temos 2 sites, belos sites aí, que a cada dia é uma equipe atualizando os sites e a parte operacional sendo cada vez mais elaborada, para que nós possamos, em conjunto, sabe, senhor Roberto? O senhor Roberto aqui está me olhando assim significativamente, talvez já tenha elaborando aqui também alguma coisa, não é? Nós todos juntos estejamos nessa verdadeira missão coletiva, e cada um no seu viés profissional. Eu, enquanto comunicadora e ambientalista, o senhor Roberto aqui, presidente da Associação Nacional de Imprensa, doutor Reinaldo Veloso, já há muito tempo atuante significativamente nessa área, reconhecido pelos pares e também pelos protetores, e cada um apresentando a sua expertise, não é? E todos nós, para acabar com essa violência. Isso aí é uma aberração do ser humano. Assim, e outra coisa, há de se considerar que o ser humano que reage desta forma a um animal, consequentemente ele vai fazer a mesma coisa, porque ele tem uma espécie de livre-arbítrio interior. Ele vai fazer isso com a criança, ele vai fazer isso com o adulto. Para ele vai ser fácil puxar uma arma e fazer alguma coisa. Ele fez com o animal, ele já teve essa experiência e não aconteceu
aconteceu nada. Então, atrás disso tudo ainda tem uma correspondência social a nível de sociedade humana. Concorda comigo, doutor Reinaldo? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu te agradeço muito espaço aí, eu agradeço a Band, porque desde todas as nossas lutas, não só a libertação dos cavalos de Paquetá, agora em Petrópolis, Jardim Zoológico, né, Suípa, as várias lutas que nós tivemos, eu cheguei à conclusão que não se pode avançar na luta pelo animal sem o apoio total da imprensa. É impossível se fazer a causa animal sem ter vocês do nosso lado, porque são vocês, como eu disse no início, que fazem a gente chegar na sociedade, naquela pessoa que tem um animal em casa, mas necessariamente não está na luta pelos animais, ela gosta do bichinho. Então é mais uma que vai correr, vai ter um pensamento positivo nesse assunto. Não se faz luta dos animais sem imprensa. De forma que eu agradeço demais o espaço de vocês. Eu que agradeço a sua participação. Estamos juntos e aí assim, é partir para o concreto agora, não é? Doutor Reinaldo, muito agradecida pela sua participação. E vamos continuar aí na nossa luta, ok? Ok, agradeço demais. Como eu disse, 2019 será uma luta gigante. E nós vamos isso aí, estamos juntos. Vamos precisar de cada espaço na imprensa, cada apoio de vocês, porque é uma luta digna. É uma luta do tostão contra o bilhão. Mas como é feita no amor, no final nós vamos chegar lá. É isso aí. Um Feliz Natal para o senhor, para todos os atuantes na causa animal. Até lá. Para vocês também. Até lá. Vamos continuar aqui com o senhor Roberto Monteiro. Estamos conversando sobre a ANE. E a ANE também, que tem os seus projetos em sustentabilidade, né, está já considerando alguns fatores, né, na atuação animal, porque a defesa às questões dos animais também é sustentabilidade, né? Sustentabilidade animal também é sustentabilidade. Então, para as pessoas que ainda não estão acostumadas muito com o termo, para os ambientalistas isso é muito familiar. Para quem não está acostumado com o termo, a sustentabilidade ela faz interface com várias áreas, né? Por exemplo, a ONU, no sentido da sua implantação do documento chamado Agenda 2030, são 17 objetivos, né, relativos à nossa sociedade, questão da saúde. Por exemplo, saúde, a violência à mulher, o senhor sabe que também agora é meio ambiente? A questão da violência à mulher também é relativa à questão das causas ambientais. Está no contexto do documento da ONU que violência à mulher está no contexto, é uma das ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O animal, dentro dessa característica, ele não teve assim uma contemplação explícita, ele teve uma contemplação paralela, mas nós estamos aí na luta para que venha uma característica, documento, quem sabe em breve até pela ONU, não é? Por que não, né? Mas assim, de forma de infraestrutura social, de um modo geral, nas nossas características sociais, nós elaborarmos, enquanto sociedade civil, a nossa organização, nossas comissões, os nossos comitês, onde a soberania popular também participa, assim como participa, né, das ODS, desses documentos internacionais, né, que vem até o micro-universo, que é o cidadão aqui, o brasileiro, o cidadão, no caso do Rio de Janeiro, o cidadão carioca, nós também termos, né, a elaboração das nossas organizações sociais, na nossa participação. A nossa atitude, enquanto participação, ela tem que ter uma percepção, um discernimento muito grande do que acontece no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro, no nosso bairro, e nós entendermos essa engenharia toda, essa arquitetura de fatores, e sabermos por que nós militamos, atuamos tanto nas causas ligadas ao meio ambiente. Até porque, como eu falei antes, tem fatores atuais que muita gente não sabe que é considerado como meio ambiente, e o é, não é? Agora nós vamos também conversar aqui com o nosso querido doutor Vanderlei Rebelo, que também pertence à Associação Nacional de Imprensa e está aqui sendo convidado mais uma vez a participar, esteve conosco aqui há muito pouco tempo, aqui à mesa, e agora está ao telefone. Não é isso, doutor Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes aí da rádio. É um prazer estar com vocês novamente para colaborar aí para esse assunto tão delicado, tão importante. Obrigada pela sua participação. Aqui à mesa conosco, o senhor Roberto vai ter uma palavrinha com você. O presidente da associação sou eu, mas quem manda é o Vanderlei. Doutor Vanderlei é uma pessoa especialíssima nesse sentido. Nós estamos finalizando. Vai terminar aí a sua parte no livro, Vanderlei?
Já está quase pronto. Está me enrolando, hein? Lindíssimo. Lançamento no início do ano, hein? Perfeito. A advocacia no juntos. contexto das demandas sociais, né? Isso, com certeza. E aí nós estamos juntos. Com certeza, Roberto. Um prazer falar contigo. Como diz os meninos lá da escolinha de futebol, lá da comunidade, tamo junto. Tamo junto. E nós estamos aqui juntos também com a questão da nossa preocupação, né? Nós estamos numa época de Natal e nosso coração fica mais sensível. Nós sabemos das realidades sociais, da realidade das crianças, das realidades dos animais. Então, são vários profissionais que estão se coadunando, se dando as mãos para que nessa verdadeira função fraternal, solidária, nós possamos ter um resultado concreto. O doutor Vanderlei também é sensível às questões aí, ambientais, no específico da causa animal, também propõe algumas novidades e está conosco aí na luta. Também tem essa percepção, não é? Trabalhar desse olhar, né, já com discernimento da realidade do sofrimento dos animais. Não é isso, doutor Vanderlei? Não, com certeza. E eu escrevi um livro sobre esse tema já há muitos anos, no início do estudo do direito ambiental no Brasil, praticamente. Eu e minha sócia, a Cristiane Bernardo, minha ex-sócia. E eu compreendi que tratar do meio ambiente, e aí a gente inclui os animais, é um dever de todos nós, como manda a Constituição. Então, na realidade, eu acho que eu só cumpro um dever constitucional, principalmente como advogado, de defender o meio ambiente, e aí incluindo a fauna, seja ela silvestre, selvagem, doméstica, porque é uma obrigação do poder público e da coletividade. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aí, e graças a Deus aí agora nós temos como aliada a Bandeirantes, a Margarete, eu acho que o nosso trabalho vai se desenvolver muito mais e os nossos animais tão merecedores do nosso carinho e da nossa compreensão, os nossos animais que têm direitos, eu acho que eles agora vão ter voz saindo aí da nossa garganta, Margarete, Roberto Monteiro, que é um grande defensor também do meio ambiente, e de todos aqueles que quiserem se somar a gente aí nesse trabalho. Então, Vanderlei, eu ouço as suas palavras e fico muito emocionada, porque só quem tem a lida, quem tem animal em casa, que foi adotado, como o senhor Roberto e o doutor Vanderlei, é que sabem, não é? Tem o fio da história que está por detrás do sofrimento desses animais, né? O senhor Roberto agora estava me relatando que acolheu um animal à estrada, já em último estágio de vida, né? 3 animais. 3 animais. Todos já se foram. Então, e tem um também que ele conseguiu recuperar, que foi da estrada. Está vivo, Então, uma atitude dessa, por detrás disso existe um universo. O nome desse universo chama-se meio ambiente. Nós estamos com um comportamento agressivo e violento, quando eu digo a humanidade, não é? Agressivo, violento e anormal em relação ao próprio ser humano. Porque os crimes que acontecem de um tempo para cá, historicamente falando, é-se uma degradação humana. Não é? Nem na Idade Média teve esse tipo de crime dessa forma. Até porque eles tinham um campo de batalhas, né? Então era um campo pré-definido. Agora não, agora você atravessa a rua com uma criança, o sujeito quer ter o celular, dá um tiro na criança, dá um tiro em você e pega seu celular. Então, são aberrações que nós não podemos estar coadunando com a banalização do mal. Nós não podemos banalizar. Matou um cachorro a tiro, teve um que matou um cachorro agora batendo a cabeça na parede, logo depois do caso de Osasco, e que parece que a senhora, esposa da pessoa que efetivou o crime, conseguiu gravar tudo. Isso aí também foi uma comoção nas tecnologias que nós temos acesso, que vai chegar a cada um, como foi dito aqui no início do programa, que são as redes sociais,
Não é? Nossa grande ferramenta, para muitos, diversão. Para quem trabalha com comunicação, é uma ferramenta seríssima de trabalho. Então, nós vimos isso, ainda por cima, depois, uma espécie de deboche do horror que foi realizado. Então, isso aí, e mais outras circunstâncias tantas, não querendo aqui elencar os horrores, mas nós temos que conhecê-lo para poder saber como é que nós vamos enfrentar isso, não é? E nós ficamos com uma questão: como colocar em prática operacional e executiva as nossas atitudes de decisão? Decidimos realizar A, B, C, D, E, F, por aí vai. Mas como fazer? Então, você em casa que está nos ouvindo, saiba que nós, enquanto cidadãos, nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos atitudes a serem realizadas. Entre eles, as organizações, as comissões, os comitês, as pessoas dos bairros, os moradores do bairro, a dona de casa, os professores, e por aí vai. Se você tiver interesse em participar de alguma atitude política ou apolítica, partidária ou apartidária, você é livre, contanto que você tenha um discernimento inicial do que está acontecendo, entre indignação, porque é uma palavra que nós temos que usar. Você fica indignado com coisas que acontecem, não é? E depois para a ação, porque se nós formos esperar sempre poderes públicos e pela morosidade do poder público quanto a isso, a violência vai ter continuidade sem punição. Vai ser entendida como uma banalização do ocorrido, dos fatos. E nós não podemos permitir isso. Lidar com o poder público é exaustivo, é um estresse danado. Você contrai síndrome de Burnout, que hoje é um avanço, uma descoberta do Burnout, que é um pesquisador, um cientista, filósofo francês, que faz com que nosso sistema sirva não como ouvido, mas como se fosse uma porta fechada, que é o Estado. O Estado, de maneira geral, no universo, no mundo, ele é falido. Eu já ouvi uma vez de uma pessoa humilde dizer para mim assim: doutor, não se preocupa não, está chegando o final de semana aí, não vai mais ter problema. Eu falei: por que não vai ter problema no final de semana? Porque aí o governo não funciona sábado e domingo, então não acontece nada. Então, a síntese de uma pessoa humilde, de enxergar o Estado como nada, como se fosse um dispositivo político, estatal, que não vai lhe atender, ele tem que lutar com as suas próprias forças. No ensino de Buda se diz que penso, logo existo, e veio Descartes e fala que você pode continuar pensando, existindo, e aquilo que você tem de opinião acaba se concretizando, porque a opinião ela se materializa. Nós temos que ter esse agora discernimento. nós temos que ser objetivos. Ser objetivos, ter esse discernimento. Não adianta te ficar fazendo discurso, não adianta ter programa de rádio, de televisão, gente bonita falando, maquiada. Ter projetos concretos. Não fazer aquele cenário todo, um fala, outro fala, que eu chamo hoje de... Eu acho que esse jornalismo, inclusive, de televisão bonitinha, está superado. As redes sociais hoje acabaram com isso. Com o celular tremendo, de cabeça para baixo, de qualquer jeito, consegue ser muito mais autêntico do que uma notícia produzida num laboratório de estúdio de televisão e de rádio. Então, eu queria falar com o Vanderlei está na linha. Ele está na linha? Está ouvindo, então. Né, Vanderlei? Vamos falar daquele caso que houve em Rio Verde, com a Márcia Nóbrega, que é a nossa delegada lá, que o ano passado... Ela trabalha na causa animal. No ano passado ela fez uma denúncia
de maus tratos de animal. E aquilo acabou a juíza dando uma sentença, porque a pessoa recorreu, porque ela publicou no site, ela tem quase 50 mil seguidores no Instagram, site, e blog e tudo mais. Fez um barulho danado numa cidade com 100 mil habitantes, quer dizer, metade da cidade estava conectada com ela, ainda está, agora aumentou inclusive a audiência, e ela é nossa associada e delegada lá na cidade, né, no estado de Goiás, Rio Verde. E ela foi processada por essa pessoa, e a juíza deu uma sentença proibindo que ela veiculasse a matéria. Censura. Censura. O judiciário censurando a imprensa. Aí nós procuramos, dentro da nossa linha de atuação, nas prerrogativas dos comunicadores, dos jornalistas, que é nosso objetivo principal, do qual o Vanderlei compõe com a Comissão de Defesa dos Jornalistas e Repórteres, enfim, a SEV-RJ, da ANI, nós tivemos que recorrer, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que chama-se subseção, que é numa cidade do interior, é subseção. Não aconteceu nada, porque ela trouxe de volta a informação de que essas pessoas disseram para ela, a gente não vai mexer, porque cidade pequena, e todo mundo se conhece, é parente e tal. Aí vamos para outra parte, procurar um advogado privado. Eu falei, olha só, Márcia, nós temos isso tudo trocando correspondência, né, online, através da nossa caixa de e-mail da associação, tudo é registradinho, fazendo ping-pong com ela. Conseguimos um professor universitário de Goiânia, um jurista, lá do estado de Goiás, que comprou a briga. Aí fez no prazo certo o recurso, tinha que fazer, que era um agravo, para suspender os efeitos da decisão da juíza arbitrária, violenta, uma xenófoba, que é o que mais a gente vê no judiciário. Essa podridão que está aí, a gente está devendo ao judiciário. O judiciário brasileiro está no fundo do poço. Ou eles entendem isso, bota o salário no bolso, não tem problema nenhum. Está feliz? Comprou fez seu Natal rico, bonito, com castanhas e tudo mais, mas olha para baixo, olha do lado. Olha o pobre. O acesso ao judiciário, as portas fechadas do Estado, do judiciário, é uma coisa que nos traz, assim, na nossa luta lá na associação, até uma indignação muito grande. Todos os nossos associados, dirigentes, nossas reuniões, nós fazemos uma vez por mês, a gente sempre traz esses problemas e os problemas continuam, mas a gente tem batido muito. Então, hoje, ela está podendo falar o que quiser, mas tivemos que buscar na justiça o direito que não precisava buscar, porque está na Constituição brasileira. Então, a juíza da cidade não respeitou a Constituição brasileira. Calou a imprensa, dizendo que se ela falasse alguma coisa, ela pagaria por dia R$1.000 de multa. Entendi. Então, assim, a característica da ANI se faz presente em várias instâncias, não é? E eu tenho percebido, assim, que eu aqui como comunicadora e a imprensa do modo geral, elas têm, assim, de uma certa maneira também feito uma revisitação ao papel dos comunicadores, né? Nós agora estamos com uns fundamentos muito mais envolvidos, não é, cada vez mais. Então, assim, a presença da ANI agora aqui no nosso programa é de uma importância ímpar, para que nós possamos perceber e também passar adiante e que as pessoas possam acessar informações que elas não têm a princípio, né, como foi agora o que o senhor disse. Doutor Vanderlei está na linha ainda? Estou ouvindo vocês aqui. Estamos aqui ouvindo uma aula, não é? Com o doutor Roberto. Doutor Vanderlei, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer imensamente a sua participação, a sua colaboração com a questão do ambientalismo na área animal. Doutor Vanderlei tem artigos preciosos publicados, nós já falamos aqui sobre eles, até citamos aqui o caso de uma pesquisa na área de cognição, a inteligência animal,
não é? A evolução dos animais nesse sentido, né? Então, tem tanto pesquisador aí pesquisando a Lua, pesquisando tanta coisa, e nós aqui ao lado temos fatores a serem pesquisados incomensuráveis, não é? Não só falando de animais, falando de seres humanos, causas humanas também seríssimas. Então, vamos nos olhar mais, não é? Vamos nos perceber mais que aqui é que está a nossa realidade. Doutor Vanderlei, muito obrigada por tudo. Eu agradeço aqui em Cena Aberta a sua participação, o que o senhor tem feito pelos animais, as propostas de organização da atuação, né, de várias atuações. Eu, particularmente, agradeço o convite que o senhor me fez. E estamos juntos aí, né? Estamos na luta aí. Um Feliz Natal para o senhor, um Natal repleto da presença do que ele realmente representa, não é? E um feliz Ano Novo. Tá, e só para já me despedindo de vocês aí, queria dizer que foi muito importante o que vocês falaram aí, o que a Margarete falou. A gente não pode perder a capacidade de se indignar, porque se a gente perder essa capacidade, aí a gente deixa o mal se banalizar, é verdade. E vou fazer aí uma sugestão para o Roberto com urgência. Segura a Margarete, traz ela para a Anne, hein? A nossa Associação Nacional e Internacional de Imprensa precisa de gente assim. Estamos juntos aí nós três nessa luta. Nós temos, um abraço a todos. Vanderlei, nós temos a nossa presidente da Comissão do Idoso, que é a Dina Frutuoso. A Dina Frutuoso, que tem 82 anos de idade, e ela vale para um garoto de 15 anos. É verdade. Ela consegue estar no mesmo dia em Brasília, em São Paulo e Rio. É verdade, então, ela é uma aí, guerreira. bem atuante. E sempre defendendo o idoso e levando o nome da associação como entidade, porque ela acredita muito na gente. Ela é de primeira hora, chegou logo no início e já viu as coisas que nós fizemos, né? Aquelas questões, daquelas agressões que foram feitas pelos seguranças do metrô, que nós processamos 6 brucutus lá do metrô, todos eles perderam as ações, pagaram cesta básica, pagaram indenizações para os fotógrafos e jornalistas que eles agrediram. Então, nós criamos aí um laço. Nós temos uma história, né, Vanderlei? A associação não é uma associação, né? Desculpe aí quem tem a associação, por favor, né? Comece a atuar, porque botar um cartão de visita e pedir cargo político porque representa uma associação, isso é vergonhoso, mas é o que mais tem aí. E você sabe que eu falo mesmo, é verdade. Entendeu? Nós estamos trabalhando mesmo pela coletividade, pelo pessoal da comunicação. Eu falo sempre comunicação porque eu englobo jornalismo, repórter, mídia ativistas, mídias, o pessoal de blog, de site, de programa de rádio, de jornal eletrônico, revista eletrônica. E por aí vai. Dentro da realidade que é de hoje. Trazendo aí a mesa também a questão dos idosos, é muito bem colocado. Nós vamos agradecer a presença do Dr. Roberto Monteiro, muito agradecido por ter vindo aqui aos nossos estúdios, participar de uma maneira tão assim, entregue, né, envolvido, né, com as questões de fato e de direito. Mais uma vez, obrigado e um Feliz Natal para o doutor Vanderlei. Até a próxima, já estaremos juntos em breve em outras ocasiões aqui, relativa ao programa e relativa à Anne. Muito obrigada, senhor Roberto, pela sua presença aqui conosco, tá? Por nos ouvir e por estar aberto às participações aí com atitudes concretas da Anne. Obrigado, Margarete, obrigado pela sua... Eu primeiro agradeço pela você dar o seu tempo para uma causa, que é uma coisa rara. Zoneto está aqui na minha frente. Zoneto me acompanha há muitos anos, né? No tempo daquela rádio, o equipamento não era esse não, né? Mas você já se virava ali para editar fazer uma vinheta, lembra? A dificuldade, né? Enorme. Agora é fácil, né? Agora é brincadeira, você está inventando, né? E Zoneto é um cracão no que faz, um grande técnico na área de comunicação. Somos todos Estamos aqui... devendo aquela rádio que a gente ia montar, hein? Estamos todos unidos. Pode montar uma rádio web agora, né? E também nós vamos agora, agradecendo o senhor Roberto, e aqui a nossa equipe também, desejar um Feliz Natal a Isoneto, nosso querido técnico, a todos aqui da Bandeirantes, não é? Nós vamos dar continuidade ao nosso programa, e o bloco seguinte, como vocês estão acompanhando, é o nosso espaço do que foi falado aqui, a nossa denúncia. E nós denunciamos, através de relatos,
um caso inusitado, um caso tecnológico, de um programa de computador que é uma aberração humana, né, de uma crueldade infinita e inenarrável, que atinge uma senhora como cobaia e várias outras, evidentemente, mas esta teve a coragem de chegar até nós e se colocar. Ela fez uma verdadeira via crucis, ela foi em vários espaços, em nenhum espaço conseguiu sequer discernir as informações. Veja e preste atenção à questão da desinformação tecnológica. No dia de hoje, ela não está conosco porque foi gravado um material e ela sofreu uma retaliação. Então, entre etapas dessa retaliação, eu vou identificar duas. Primeiro, o aumento da temperatura do corpo dessa senhora chega ao extremo dela desmaiar. Tá? Segundo, os animais dela estão tomando choques. Os animais dela estão sofrendo tortura tecnológica. Então, nós vamos ao nosso intervalo, nós vamos ouvir, mais uma vez, umas considerações e discernimentos sobre esta denúncia e, ao final do nosso programa, aquela turminha, a turminha da Lila e da Lili, que estão bombando nas redes sociais e agora, a partir de 2019, todos os domingos, na Praça General Osório, domingo da Lila e da Lili. Até já! Meus amigos, na tarde de hoje, nós não teremos o relato da vítima da arma tecnológica que está sendo apresentada no bloco Sustentabilidade Social, Segurança e Tecnologia. Este bloco tem sido apresentado como um espaço aberto a denúncias em casos que ainda não chegaram à grande mídia, à população em geral, e que estão sendo organizadas ainda as informações para que, de modo inédito, estas informações contextualizem uma coerência de apresentação ao grande público. Mas isto não significa que antes as vítimas dos casos que são relatados aqui não estejam em grande e altíssimo estado de sofrimento, de perseguição, de crimes que ainda não chegaram até a população. Nós aqui, em primeira mão, temos este material e já disponibilizamos essas informações. Como vocês devem saber, nós estamos aqui há aproximadamente 2 meses apresentando o relato de uma vítima que seguiu um caminho muito difícil, que foi, apesar de estar sendo perseguida e ameaçada de morte, foi atingir pessoas e autoridades que poderiam vir a contribuir, esclarecer, solucionar, apontar as respostas para este crime. E, no entanto, ela não teve esse espaço. E, no entanto, ela não teve esta ouvidoria. Ela não teve um acompanhamento, um atendimento, e chegou ao ponto de estar há 10 anos sendo torturada e portar uma informação, a informação de que há o uso de um programa de computador, que é uma arma tecnológica, que está sendo livremente usado no Brasil. Na tarde de hoje, nós não estamos com esta senhora nos relatando essas informações, porque o período de Natal e Ano Novo é o período onde mais esta organização e seus segmentos, ou seja, os grupos que constituem a organização, a estrutura desta organização, onde mais no período do ano eles atuam, é no Natal e no Ano Novo. Tanto que mataram, assassinaram um animal há 4 anos atrás, na noite de Natal desta senhora. Ela tinha um animal de estimação. Quando foi aproximadamente 16 horas, eles começaram a tortura na noite de Natal, do dia 24 de dezembro para o dia 25 de dezembro, há 4 anos atrás. Até que eles assassinaram a choques um animal dentro deste apartamento que ela residia. Isto é um absurdo. Matar à distância. Poderia ser qualquer um idoso, um senhor, uma senhora, uma criança, um adolescente, um bebê. Por um acaso foi um animal. E este animal tem direitos. Este crime não pode ficar assim.
Por um outro lado, é um período de grande efervescência comercial e interesses econômicos, interesses em todas as instâncias. Então, o Natal, o Ano Novo, é o período onde esta senhora, durante esses 10 anos, foi mais torturada. Um dos segmentos se apresenta como anticristão, e esta senhora é uma senhora cristã. Um dos segmentos se apresenta como psicopatas que participariam de um grupo de homossexuais desequilibrados, atenção, homossexuais desequilibrados e que praticam em grupo, coletivamente, a sodomia, atitudes sádicas, onde torturar para eles é motivo de prazer. Então, eles torturam esta senhora, mas também torturam, segundo o que dizem, crianças, adolescentes, senhoras, donas de casa, professoras, alunos, pessoas que vão à missa, ao culto, às suas religiões, e eles estão soltos, eles estão por detrás das telas de computador, usando um programa clandestino. O fato inusitado do caso, ninguém acredita. É tão absurdo que ninguém acredita. E essa senhora não tem provas. Então, são dois momentos que se complementam e caracterizam o impasse desse caso. Esta senhora não pode gerar provas. Esta senhora tem quase 60 anos. Esta senhora não tem como ter peritos, estrutura, investigação. Isso para ela não tem como acontecer, salvo se você que está em casa começar a perceber como seria uma forma de levantar estas provas. Você que mexe com o computador, você que é contra a violência à mulher e à criança, aos inocentes, porque não dá nada mais indefeso nessa vida do que você ser atingido pelas costas, sem saber por onde, sem saber por quê. Não há motivo. Esta senhora teve uma vida pública de 30 anos completamente coerente, ela está aposentada. A pedido da organização criminosa, a ordem da organização criminosa. Então, por que estão fazendo isso com ela? São psicopatas? É por prazer sádico? Eles têm interesse econômico em sabotar instituições científicas por causa das fórmulas? Eles têm interesse em desequilibrar sistemas de segurança eletrônicos? Eles podem fazer isso. O programa é constituído de mais de 30, 40, 50 recursos, se não mais, de atingir aparelhos eletrônicos, pessoas e animais. Atenção, mataram um animal desta senhora. Atenção, esta senhora não está aqui no programa hoje. Atenção, nós estamos no período onde mais esta invasão tecnológica age no Brasil, no Rio de Janeiro. Existe um recurso, que é o recurso pelo qual ela é mais sofrida, ela atinge mais o corpo desta senhora, que é o aumento de temperatura do corpo dela. Isto é um absurdo. Isto significa um crime de lesa humanidade. Quais são os fetos que foram gestados, crianças que nasceram sob a égide desta organização, provavelmente até internacional, com interesses em demonstração científica, cobaias humanas, que cresceram e foram formadas, gestadas, sob uma tortura de aumento de temperatura do corpo. É o que eles dizem. Como eles dizem isso? Através de conversas audíveis em recursos onde a voz, o áudio, sai em qualquer aparelho que esteja ligado e também não, solto no ar por frequência. Transmissor, receptor, meu amigo, não existe mais nas novas tecnologias. Agora é por frequência de Wi-Fi. Principalmente se for Wi-Fi adulterado, hackeado, manipulado. O que eu queria deixar bem claro aqui é que hoje esta senhora não está no programa. Sabe por quê? Porque ela está sendo torrada, ela está sendo aquecida por uma arma, um programa de computador que aumenta a temperatura do corpo dela em até 10 graus. Você tem criança em casa? Veja se ela não está sob a égide deste crime, porque eles são pedófilos.
principalmente as homossexuais mulheres, segundo elas próprias dizem, neste recurso de comunicação, através de áudios que saem em qualquer aparelho eletrônico ligado. Elas se apresentam como lésbicas, psicopatas, sim, sádicas, sim, e pedófilas, sim. Como provar? Você que vai me dizer. No Natal e no Ano Novo, nós temos uma temperatura de verão muito alta. Então, esta é a hora propícia para a demonstração científica. Esta é a hora do ano, tempo do ano, a estação do ano onde eles vão agir mais ainda. Sabe por quê? Porque eles querem saber o resultado prático do corpo humano desta arma. Eles querem saber como é que funciona esta arma e que resultado dá, durante quanto tempo e em que tipo de corpo. Você vai à praia, amigo? Você frequenta a praia no verão? O calor que você sente no corpo, ele é do sol de mais de 40 graus? Ou ele está associado à vulnerabilidade que todos nós estamos, ao uso de um recurso que aumenta a temperatura do corpo humano, para que, através de observação à distância online, com o seu corpo, através de um GPS localizado e completamente mapeado para ver como é que a sua bioquímica funciona, será que você também não está vulnerável a isso? Você não está uma cobaia humana neste verão? O que acontece no Natal com esta senhora há 4 anos? Ano passado ela foi torturada porque fechou um projeto de trabalho, de atuação, de atividade, uma interface com uma organização internacional famosíssima, por conta de um acordo verbal de atividade, em coerência. Apenas isso. Não foi nem um apoio institucional estabelecido, foi praticamente um acordo verbal entre cavalheiros, de uma interface mínima de atuação, onde coadunaram, por alguns momentos, um objetivo único na área de atuação profissional desta senhora. Mas por ser esta organização importantíssima em todo o mundo, esta senhora foi extremamente dada. Ela teve a sua coluna triturada, o seu pescoço apertado com um peso de 10 toneladas. Você tem condição de entender esse tipo de recurso? Se você não tem, você comece a entender e a ter condições de entender. Porque é isso que está sendo usado na nossa cidade. Entre em contato conosco. Telefone no Rio de Janeiro, 991-34-9124. E conheça o nosso site. Nós temos um site, www.programapordentroda-sustentabilidade.com. Neste site, você vai em denúncias relatadas, porque lá existe um material organizado, trabalhado, colocado ali didaticamente para que você, que vai participar desse levantamento de provas e que quer saber para proteger você e a sua família, obter informações coerentes, lógicas, organizadas, apresentadas ao público, informações públicas que estão sendo acompanhadas, até que este caso venha à tona em toda a mídia. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora, com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então, nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados, falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração,
campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Boa tarde, pessoal! Boa tarde para todos! Oi, pessoal, aqui é a Lili. Oi, pessoal, e aqui é a Lila. Pessoal, nós temos tantas coisas boas para falar para vocês hoje. Quem esteve no domingo passado lá na Praça General Osório, curtiu bastante, teve dança, teve muita coisa legal. Nós vamos estar todos os domingos lá na Praça General Osório, em Ipanema. Gente, nós também temos muitas novidades para o próximo ano. No ano de 2019, nós vamos ter dancinha, CD, camisetas, bonés. Vem aí um grande projeto educativo com a turma da Lila e da Lili. Pessoal, nós também temos o nosso Cachorrinhos News. É isso mesmo, galerinha. Vamos hoje começar o nosso Cachorrinhos News com as novidades do verão, mas quanto à nossa saúde, não é, Lili? É sim, vocês têm que prestar bastante atenção no que está acontecendo. O sol está muito forte, não é, Lila? É, o sol tá muito forte. E então a gente vai ter que ter muito cuidadinho com os cachorrinhos. Isso mesmo, não saia pra passear com os cachorrinhos na hora do sol, que tá muito forte, porque queima as nossas patinhas. E é isso sim, você bota muita água, toda hora troca água. Bota num lugar bem fresquinho e também leve ao veterinário, porque na hora da temperatura muito alta, sabe o que acontece, Lili? Não, o que acontece? Às vezes da doencinha, a gente tem que ir ao veterinário. É isso mesmo, vocês têm que cuidar um pouquinho mais ainda de nós agora no verão. É isso mesmo. E por falar em cuidado, nós vamos aqui de novo falar uma coisa muito séria, não é, Lili? É sim, eu já sei o que é. Então diz o que é, Lili. Olha, tem um programa de computador que tá dando choque nos animais. É isso mesmo, galerinha. A gente tem que prestar atenção, tá bom? Tem aí um programa de computador que é capaz até de matar animais à distância. Fica bem ligado aí que tem muita gente já querendo saber que programa criminoso é esse que está atingindo os animais. É isso mesmo, nós não vamos permitir. É isso mesmo, galerinha. E presta atenção, sabe no quê? Muita coisa que pode acontecer agora no ano de 2019 que vai ser um barato. É isso mesmo. Nós vamos ter muita coisa para brincar no ano de 2019. Olha, se nós vamos curtir muito o novo ano. E depois temos outras coisas para falar com você também, não é, Lili? É sim. Mas agora vamos curtir o Natal que já está chegando. Um Feliz Natal para todos vocês. Que o menino Jesus fique na casa de vocês, venha no coração de vocês, que ele é o verdadeiro aniversariante. É isso mesmo. O Natal é o dia que Jesus nasceu. É isso mesmo, galerinha. Vamos aproveitar, mas o aniversariante é o mais importante. É isso aí. Um Feliz Natal para todo mundo. Um Feliz Natal aí, galera. E galerinha, um beijinho. Outro beijo, beijinho. Até o próximo sábado. Isso mesmo, até o próximo sábado. Um beijinho pra todos. Um beijinho, gente. O programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.